Rádio Café FM apresenta Programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz. Prezado irmão, irmã do nosso programa Cristo no Lar, bom dia. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Hoje, nesta quinta-feira, dia 10 de agosto, e estamos vivendo o mês vocacional. Só então relembrando aquilo que nós já conversávamos ontem, o mês vocacional. É claro que a igreja não lembra das vocações só no mês de agosto, porque as vocações, olhando para a cultura vocacional, a vocação sempre deve ser lembrada dentro da nossa igreja, a partir dos nossos cultos, das nossas liturgias. Mas o mês de agosto é o mês que a igreja dá ainda mais dedicação para as vocações. Então a gente hoje vai continuar falando sobre a importância de uma cultura vocacional para que a semente que é lançada no campo da messe, ela possa germinar, possa crescer e possa produzir frutos. Então vamos iniciar o nosso momento de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes da gente conversar sobre a cultura vocacional, dentro aí do mês vocacional, vamos ouvir uma música. A música vem Espírito Santo de Deus, com o Johnny, porque olhando no campo da messe, no campo da missão, no campo vocacional, quem vem é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que adentra o coração de cada pessoa e vai chamando. Deus vai tocando, vai chamando, vai convidando. E o chamado de Deus se dá pelo Espírito Santo, no Espírito Santo, e se dá em nosso coração. Muito bem, então depois de ouvirmos aí a música com o Johnny, vem Santo Espírito de Deus. Então, olhando para aquilo que ontem nós conversávamos um pouco, sobre a questão da falta de um trabalho mais comum, de um trabalho mais conjunto, dentro das nossas comunidades, dentro da nossa igreja. Então, olhando para a cultura vocacional, quando eu falo o termo cultura, o termo cultura ele é criado. A cultura é criada a partir de nós, a partir da nossa vivência, a partir dos nossos relacionamentos. Então, a cultura, somos nós que criamos culturas. E quando se trata de cultura vocacional, se a gente não pede, não reza, não ora pelas vocações, não lembra, então vai ficando esquecido. Mas se é Deus que chama, por que então a gente precisa ficar lembrando? Não, Deus chama, realmente. O chamado, ele parte de Deus. Deus é o primeiro, Deus é o primeiro na ação da vocacional. Dentro dessa ação, o primeiro é Deus. É Deus que convida, é Deus que chama. Agora a pessoa, a pessoa que é chamada, ela vai corresponder ao chamado de Deus. Mas se a gente não lembra, não faz a oração, então a pessoa pode estar com a semente vocacional no seu coração e ela então nem se dar conta de que está sendo chamada por Deus. Ou seja, tem que haver um despertar vocacional. Então, olhando ontem, nós vimos que a falta tem um problema o modo nosso de trabalhar a cultura vocacional. Então, a falta de um trabalho conjunto é um problema dentro do campo vocacional. Conjunto por quê? Falar de vocação não é só para quem está no seminário. Não, falar de vocação é um serviço conjunto. É um serviço dentro da nossa comunhão de vida, a nossa comunhão de fé, a nossa comunhão eclesial. Então, a falta de um trabalho conjunto é um problema. É um problema da cultura vocacional, falando sobretudo no mundo de hoje, como modo totalmente diferente de viver a realidade da problemática vocacional. Também, em sua vertente crítica, no âmbito de uma consideração mais autenticamente eclesial, que confere um sentido novo também à crise, porque há muitas pessoas que ficam falando, estamos vivendo uma profunda crise vocacional. Mas lembrando que
o nosso mundo, sobretudo pegando o mundo ocidental, é um mundo muito secularizado. O modo hoje de seguir os valores do reino, os modos hoje são bem diferentes, porque são modos mais individualistas. Então, o documento, como nós vimos ontem, o documento europeu, fala expressamente da cultura vocacional. E essa cultura vocacional, ecoando as palavras de São João Paulo II, que em sua saudação aos participantes do mesmo congresso, naquele tempo, naquele ano, havia desejado a promoção de uma nova cultura vocacional nos jovens e nas famílias. Então, assim, é o desejo do Papa quando houve o Congresso Europeu falando sobre a questão de uma cultura vocacional dentro de um salto qualitativo. Então, olhando para esse sentido, é dentro das famílias ali que realmente a vocação vai surgindo, ali que vai criando um despertar, ali que a consciência vai se abrindo para o chamado de Deus. Mas, afinal de contas, quando a gente fala cultura, mas o que é realmente cultura? A gente, quando fala cultura, parece que é algo fora da nossa realidade, fora da nossa vida. Não, cultura está dentro de nós. Cultura somos nós que fazemos. Então, o termo cultura, ora, procuremos compreender bem o sentido desse termo, o termo cultura. Provavelmente, temos uma ideia muito cultural, ou antes intelectual, abstrata, e até mesmo sofisticada e elitista do conceito de cultura. Na realidade, cultura é o modo e o estilo de vida de uma comunidade. Ela deriva do modo de interpretar a vida das várias experiências vivenciadas. A cultura é um produto da interação humana. Então a cultura não é algo fora da nossa realidade, não é algo fora do nosso meio. Não, cultura ela é criada a partir da nossa interação humana, das nossas relações. Então criamos cultura e a interpretamos, nutrimos-nos dela e procuramos transmiti-la, e se torna tradição. Aí a gente fala assim, falando as tradições ou a tradição, então depois que a cultura é criada, vem a tradição. Então, a cada momento, poderíamos dizer, criamos cultura. Criamos cultura, sobretudo, porém, quando vivemos relações particularmente significativas e não necessariamente formais, de confronto, análise, partilha, verificação, aprofundamento coletivo. Então, olhando para a questão da cultura, a cultura, às vezes a gente pega até um sentido mais abstrato da palavra e achamos que a cultura a cultura não é participação da nossa vivência. Não, a cultura é fruto da nossa vivência. Então, o simples fato de se reunir e a interação coletiva nas várias formas na qual se realiza, da simples escuta à participação mais ativa e envolvente, são um agente cultural significativo. E neste criar cultura, até se a gente quiser colocar a criar cultura entre aspas, também é bom. Então, criar cultura, manifestamos de onde vimos. Ou aquela fé que é como o ponto de encontro entre nós todos. Como uma cultura de base. Cultura de base já suficientemente definida e que de vez em quando enriquece-se de algo novo, a fim de tornar-se sempre mais cultura vocacional. Agora falando da cultura dentro desse campo vocacional. Em nosso caso, aquilo que nós estamos conversando esses dias.
Então, a cultura vocacional, que é exata, coerente, ligada à vida, à nossa pessoa e às nossas comunidades de origem. Porque quando a gente, no trabalho vocacional, eu estou falando de modo mais específico da vocação sacerdotal do padre, porque domingo passado celebramos o Dia do Padre. Foi no dia 4 de agosto, dia de São João Maria Vianney, que é o padroeiro do sacerdote, do padre. Mas no domingo nós rezamos sobre as vocações. Então, por isso que estou lembrando de modo mais específico, se a gente olha para a questão do sacerdote do padre, não é só dentro do seminário que vai falar em padre. Não, a cultura vocacional já começa lá na nossa comunidade de origem, a nossa comunidade de base. Quando o candidato vai para o seminário, quando vai assim, procurando saber como que é a vida da pessoa, então vai conhecer lá na vida de origem, vai conhecer lá na comunidade como é. A pessoa, como que é a família da pessoa, do candidato que quer entrar no seminário? Como que é a família? A família tem uma boa base religiosa? A família tem uma boa base cristã? A família segue os valores de Deus? Porque pode acontecer que Deus chama numa família totalmente desligada dos vínculos de Deus, olhando os valores, pode até ser. Mas eu acho uma coisa meio rara. As vocações nascem nas comunidades de base. São nas comunidades onde a gente vivencia. Tá, então, na próxima oportunidade, na semana que vem, a gente vai continuar conversando um pouco mais sobre essas questões, porque criar cultura vocacional, se a gente não vai falar no campo mais específico, mas se fala no campo mais abrangente, talvez o campo da família, ser família, que é acho que a vocação mais bela no mundo é a vocação de ser família. Então, se a gente vai menosprezando a família, a gente não vai dando sentido os valores familiares, olha, a família vai acabando, a família vai se diluindo. Nós precisamos ter consciência de que a base do nosso mundo, da nossa vida, é a família. Então a gente precisa falar sobre família, valorizar a família, porque a família, onde não tem família, não vai ter igreja, não vai ter escola, não vai ter sociedade. A família é a nossa base. Muito bem, então vamos agora ao Santo Evangelho desta quinta-feira. Então o Evangelho de hoje, desta quinta-feira, está em João, capítulo 12, versículo 24 até o versículo 26. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra e não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então vamos, antes da gente comentar o Evangelho, muito bem, então vamos conversar um pouquinho hoje sobre o Evangelho, onde fala que o grão de trigo deve morrer. A palavra de Jesus é o grão de trigo lançado à terra, que nasce, cresce e dá muito fruto. A palavra de Jesus é recebida por nós, em nosso coração. Ali ela cresce, nasce, cresce e nos faz adultos, conscientes e prontos para seguir Jesus. Então, olhando para a questão do grão de trigo, que Jesus fala, a vida de Jesus, quando ele entrega a sua vida na cruz para a salvação do mundo, então Jesus, ele é essa semente, ele é esse grão de trigo. Então, o grão de trigo, quando ele é jogado à terra, lançado à terra, claro, quando vem aí a chuva
e que molha a terra e depois vem os raios solares vêm. Então ali a semente vai crescendo, a semente germina, a semente cresce, depois produz fruto, e assim é a vida da semente. Então Jesus, ele compara muito hoje a vida de quem quer realmente ser uma boa semente, quando há essa entrega, há essa doação. Porque a semente, se ela for egoísta, se a semente não quiser deixar de ser semente, então nunca a semente vai ser uma planta, ela nunca vai gerar fruto. Então, nesse sentido que Jesus fala, quando nós nos apegamos demais à nossa vida na terra, então nós vamos perder aquilo que é o mais belo. Vamos perder a nossa vida em Deus. Vamos perder a nossa salvação. Porque a vida do céu, é claro que a vida do céu não está desligada da vida da terra, porque quem quer ir viver no céu, a caminhada começa aqui na terra. A casa que nós vamos receber na vida eterna, ela começa a ser construída é aqui na terra. Mas o que Jesus quer dizer, que a gente não vai abandonar a terra, mas a gente sabe que, porque tem muita gente que fala assim, não, o mundo não vale nada, o mundo é só perdição, o mundo é onde a gente não encontra nada de bom. Não, não é isso não. O mundo é bom, o mundo é obra de Deus. Então a terra é de Deus. Tudo aquilo que nós usufruímos na nossa vida vem de Deus. Mas a questão é que a vida terrena não é o nosso lugar. O lugar da nossa alma, não. O lugar da nossa alma é a vida eterna. É viver junto de Deus. Então, por isso, Jesus hoje, ele fala, olha, quem se apega demais à sua vida neste mundo vai perder. Ou seja, quem passa a sua vida, toda ela só preocupando com as coisas da terra, só preocupando com as coisas materiais, essa pessoa vai perder o céu, porque ela só ficou pensando, só ficou envolvida, toda a sua vida foi toda voltada para a questão material, a questão do mundo. E a sua vida um dia vai passar, o seu corpo um dia vai acabar, o seu corpo um dia vai voltar para o pó. Isso aí é regra base para todo ser vivente. Então, se é regra base para todo ser vivente, se a pessoa passa a vida toda só voltada para as coisas do mundo, então na hora que ela sair desse mundo, ou seja, quando vai voltar para o pó, então não tem como pensar no céu, porque ela não viveu para Deus. Viveu só para a sua vida, viveu só para as suas questões pessoais, não teve nenhum dia sequer de querer ir participar da igreja, não quis nem na sua vida buscar os valores cristãos. Então, nesse sentido que Jesus fala, quem se apega à sua vida demais da conta, quem é uma pessoa exagerada nas questões terrenas, então vai perder o mais belo. No fundo, é aquilo que fala o primeiro mandamento da lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas é saber que tudo pertence a Deus. E a pessoa, quando ela vive só voltada para as coisas do mundo, ela não está vivendo primeiramente para Deus, está vivendo para si própria, vivendo somente para o mundo. E quando então morrer, quando sai o sopro da vida, então não tem como querer a vida eterna, a vida da salvação. Muito bem, então vamos ouvir mais uma música. A música para que a gente possa continuar vivendo esses mistérios de Deus em nossa vida, essa profundidade do amor de Deus. Porque olhando para a nossa vida vocacional, é isso. É a semente lançada à terra. Então, muito bem, então depois de ouvirmos aí a música Toda Vocação Vem de Deus, com a irmã Janete Silva. Então vamos agora só lembrando as missas de hoje, as missas desta quinta-feira, dia 10. Então hoje, 19 horas, missa lá no Paraíso, Comunidade Paraíso, e 19 horas, missa no Cruzeiro. Então, as missas de hoje, da quinta-feira. E amanhã já vamos começar o novenário em honra a Nossa Senhora da Glória. Então, começa amanhã e termina com a festa lá no dia 20. Então, você é nosso convidado para vir participar conosco
desse momento bonito da nossa caminhada de fé. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, meu amado irmão e irmã, que o Senhor nosso bom Deus continue abençoando o dia, a vida, o trabalho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser. A Rádio Café FM apresentou programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz.